Sejam bem-vindos ao programa Terceiro Milênio. Sem um conjunto de regras morais que lhe dê firmeza, a vida da criança fica bem mais difícil. Aí é que entram os pais no papel de educadores, principalmente testemunhando para os filhos que a vida que vivem se parece muito com o que ensinam sobre Deus. Mas ninguém faz isso a partir do nada. Antes de tudo, é preciso abandonar o papel de filhos e assumir a condição de pais. Como viver uma vida de coerência com os ensinamentos transmitidos à criança? Como lidar com os choques entre estes ensinamentos e o dia a dia? Todos sabemos que solidariedade, ética e religião são a base para a formação de um indivíduo feliz. Para falar mais sobre a importância da formação religiosa na educação da criança, está conosco a psicóloga Regina Elia. Ela vai ser entrevistada por Fernando Altemeyer Júnior e Luciana Bertacchini. Antes, acompanhe nossa reportagem. O Terceiro Milênio está no ar. Você teve uma formação religiosa quando criança? Tive. O que você achou dessa formação? Eu achei que dá base, assim, pra gente, né? Pra continuar. Eu sou católica e acho que isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Eu tive, sim. Meus pais eram católicos, frequentadores da igreja, e eu fui educada na religião católica. Você aprende a respeitar as pessoas, a amar as pessoas e aprende os bons costumes. Na infância e na adolescência, ela é muito bom para o jovem, porque ele tem aquele medo de fazer alguma coisa errada, de ser castigado por Deus. E é uma formação que eu acho que é correta para dar para os filhos. Aí depois que a gente cresce, a gente escolhe o caminho que quiser tomar. Mas aquilo que foi aprendido, aquilo conserva-se para a vida inteira. A gente não esquece mais os ensinamentos católicos. Qual é a importância da criança receber essa formação religiosa? Em síntese, a diferença entre você, um dia mais tarde, se defrontar com um adulto que sabe se comportar, não pensa somente em si. A formação religiosa acho que é fundamental na vida de qualquer pessoa. Hoje em dia não tem como você viver sem Deus, sem ter essa certeza que você tem o Deus, que Ele é maravilhoso, que você tem fé, que você pode crer em tudo o que Ele pode fazer. Você tem filhos? Não, sou solteiro ainda. Você se preocupa quando casar, tiver filhos, de passar uma formação religiosa? Com certeza, com certeza. Se tiver filhos, com certeza vai ter que acompanhar ali, né? Pelo mundo hoje, São Paulo hoje, do jeito que está, é bem importante a criança seguir por um lado religioso, sim, frequentar bastante a igreja. Regina Elia é psicóloga formada pela Universidade Católica de Santos e hoje presta consultoria psicológica para pais, berçários e escolas. Boa noite, Regina. Boa noite, Fernando. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Regina, eu começo te perguntando o seguinte. Hoje a criança vive numa sociedade que muitas vezes fala que está sem Deus, mas também ela sofre uma interferência desse pluralismo religioso. Como é que você explica para nós, a seu ver, essa questão dessa polaridade? Eu tenho percebido que nos últimos, poderia dizer, quase 30 anos, existe um distanciamento da religiosidade. Acho que até porque o homem tentou explicar coisas que são impossíveis de explicar no mistério de Deus. Uhum. E a partir daí, eu vejo hoje uma retomada na busca da religiosidade, porque existe a necessidade de ser feliz. Uhum. E nesses últimos anos pode-se observar que as pessoas têm, não importa qual é o caminho, indo buscar a religiosidade. Não vamos nominar religiões, mas de alguma forma ela está procurando Deus. É uma busca psicológica, assim, uma espécie de anseio psíquico. Eu preciso deste símbolo, deste valor, ou é alguma coisa mais de moda? Houve uma época não religiosa, agora a grife é religiosa. Quer dizer, vem de dentro ou vem de fora essa busca? O que você acha? Eu acho que vem de dentro. Porque a busca de Deus seria para nortear a vida da pessoa.
para que ela pudesse dar um sentido à própria existência. E sem Deus fica muito complicado você dar sentido. Por que você veio ao mundo? Por que você tem que cumprir determinados papéis? E por que você morre? Então, a partir daí, eu acho que essa busca de Deus é a busca do sentido da vida. Quando você fala, me lembra um adulto que muitas vezes está procurando, Regina, me corrige se eu estiver errada, um salvador, né, das suas situações. Ele busca intensamente para aliviar aquele sofrimento, ou de uma hora para outra começa a rezar, nunca aconteceu nada, de repente acontece alguma coisa, ele vai dizer, ai meu Deus, né, minha Nossa Senhora me proteja, alguma coisa nesse sentido. Agora, isso é uma ideia que eu vejo do adulto em algumas circunstâncias, não posso generalizar. E criança, como é que você vê o povo? O povo comentou sobre a importância de ter como base. O que você pensa sobre essas duas coisas? O adulto e a criança nesse processo? Bom, vamos partir do princípio de que a criança vai ser iniciada numa religiosidade. Não importa qual é a religião, mas ela vai ter. Então, a partir daí, por que os pais estariam colocando essa religiosidade para a criança? Porque estariam desenvolvendo uma fé. E isso é importante do ponto de vista psicológico, porque é isso que vai determinar quais os valores que ela vai seguir. Mas, se os pais não forem coerentes no seu comportamento diante do seu discurso, teríamos que pensar quais os prejuízos que a criança teria em relação... aquele significado, né, que você falava. Então significa o quê? Que os pais, ao falarem de Deus, também têm que praticá-lo? Sim. Eu não posso fazer um discurso e não praticá-lo. Quer dizer, veja, a figura de autoridade que nós podemos estar falando. Dentro da figura de autoridade, nós vamos ter Deus como autoridade máxima, certo? Os pais, porque se a criança tem ela acredita em Deus, porque os pais transmitem esse valor, esses pais, o que são para essa criança? Eles são os educadores dessa criança, com uma mensagem de Deus. Uma referência, né, de conduta. De conduta. Então, esses pais vão ter que educar essa criança dentro dos princípios da religião dele. Então, a figura de autoridade que essa criança tem que se submeter é aos pais e também ao Deus que esse pai segue. Esse pai não é perfeito. Porém, essa criança terá como modelo a perfeição de Deus. Acho que todos nós tentamos buscar no caminho a perfeição. Não vamos atingi-la, claro. Porém, temos um modelo para imitar. Porque a mente da criança, ela parte do princípio, ela interpreta o mundo pela imitação. E como você acha que ela faz um processo, se é que existe, educativo dessa fé? Se aprende Deus na vida, você acha? Se aprende se os pais transmitirem isso. E se aprende que Deus é uma pessoa, é um Deus bom ou é um Deus que castiga? Não autoritário nesse sentido, mas uma autoridade uma autoridade suprema. Você separa esses dois conceitos? Ah, sim. Até porque se nós temos que mostrar um modelo para a criança, eu vejo muitas pessoas usando, olha, Deus te castiga, Deus vai fazer isso. A senhora falou lá que Deus castiga é bom porque a criança fica com medo de fazer bobagens. É isso? Terapeuticamente isso é adequado? Não. Para uma criança ter medo é bom, porque senão ele pode ser uma espécie de audaz exagerado. Mas será que esse Deus que é temerário é adequado para uma criança ou faz mal? Nem para uma criança, nem para o adulto. Tá? A criança, ela vai... vamos separar a autoridade do autoritarismo. A autoridade é a hierarquia de uma forma até benevolente. Então, se Deus é uma figura boa, essa criança será educada tendo uma imagem de um bom Deus. Agora, os educadores, sejam eles pais ou qualquer outra pessoa que está no lugar de educador, eles podem usar o nome de Deus para delegar a responsabilidade que eles teriam em educar a criança. Olha, se você não fizer isto, Deus vai te castigar. Quer dizer, eles não conseguem educar a criança e transfere que
O mal na situação é Deus. Se isentam, né, de Se isentam responsabilidade. totalmente. Regina, eu vou lhe pedir licença para que nós possamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos falando sobre a importância da educação religiosa na criança com a psicóloga Regina Elia. Nós voltamos já já. Sobre a importância da educação religiosa na vida de uma criança. E a nossa convidada é a psicóloga Regina Elia. Ela fez psicologia pela Universidade Católica de Santos e atualmente oferece consultoria para pais, berçários e escolas. No tema de hoje, a Regina salienta para nós a importância da conduta dos pais em termos de ensinar a Deus em relação à sua coerência no dia a dia. O que ele fala é o que de fato ele deve fazer nessa linha do Deus como sendo a referência do bem. E agora, eu no início do segundo bloco, eu pergunto a você, Regina, como explicar, por exemplo, que se existe a importância da religiosidade nessa linha, como explicar através dela conceitos como o nascimento, a morte, ela aí ajuda? Eu acho que ela explica. É essencial para nortear essas... É essencial, porque como você vai explicar para a criança o nascimento? Por que as pessoas morrem? E por que dentro desse desenvolvimento ela tem que caminhar para o bem? Por que nós não podemos dizer, bom, então você caminha para o mal? E ela está o tempo todo lidando com isso? Eu vou só fazer uma pequena... Os desenhos mostram isso, essas questões do bem e do mal, né? Os contos de fada nos mostram muito isso. Lá atrás. Hein? E a criança, ela acaba optando pelo bem, porque o mal não compensa. Então, quem é o modelo de nascimento, desenvolvimento e morte? É Deus. Então, Regina, você diz de uma das funções religiosas fundamentais que são